Glória a Deus. Pega a sua Bíblia comigo. Vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 23. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23. Tessalonicenses está antes de Colossenses. Quem foi encontrando, diga amém. Se não encontrou, você observar que o irmão do seu lado não achou, ajude. Isso é importante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Se puder dar uma melhoradinha aqui no som, aqui, nos retornos. Olha o que diz esse texto que muito me chama a atenção. Nós também somos um ser trino, dividido também em 3 partes. E o que eu quero falar hoje um pouquinho, não vou falar das 3 partes, mas quero falar hoje muitas vezes como que as pessoas têm vivido uma desordem emocional. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm tido o controle das suas emoções. E isso tudo é muito importante para que a gente aprenda a viver o que Deus tem para nós. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler toda a igreja juntos? Vamos ler de preferência aqui está aqui no telão, porque quando a gente lê e você lê a sua versão, o outro lê o dele, a gente acaba muitas vezes se embananando um pouco. Vamos ler a versão que está aqui no nosso telão, 1, 2, 3. Pai, estamos diante da Tua palavra que é fiel, poderosa e viva. Se ela é viva é porque ela pode fazer algo em nosso favor. Por isso, Pai, nos colocamos diante de Ti. Não é sobre quem nós vamos falar, no caso de quem está pregando, mas é sobre quem escreveu e declarou todas as letras. E vai deixar o Espírito para mover em nós a cada dia. Por isso, Espírito Santo, nós Te convidamos. Haja, fala e opera através de nós, para que o Teu nome seja glorificado. Traga luz, Pai, na nossa vida. Traga luz sobre as nossas trevas, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Queridos, eu e você somos constituídos de corpo, alma e espírito. A partir desse versículo podemos afirmar que o processo de santificação implica conservarmos irrepreensíveis todas as partes que nos compõem. Tem muita gente que quando vai falar sobre o seu corpo, é interessante que há uma preocupação do tipo de alimentação. Há muita gente que ao falar do espírito, ele quer buscar, mas ele esquece da alma dele, que é algo importante para um tratamento em Deus, para que haja uma unidade. E o que a Bíblia está dizendo é que nós possamos conservar essas partes do nosso corpo irrepreensíveis. Por isso nós precisamos entender a forma que Deus quer e quer fazer em mim e em cada um de nós. Se Jesus nos encontrasse hoje, como você estaria com o tratamento do seu corpo? Como que você estaria com o tratamento do seu espírito? Como que você estaria com relação à sua alma? Porque muitas vezes há um choque, e nós queremos cuidar muito bem do nosso corpo, ou muitas vezes não cuidamos, porque há um choque nisso. Nós sabemos que precisamos, mas não queremos. Muitas vezes nós não temos a paciência. Quando falar de corpo, a gente fala, e academia? Eu não vejo isso, não é legal, eu perco tempo. Mas a gente precisa entender que esse corpo precisa ser tratado também. Esse corpo precisa a cada dia diminuir o número de gordura e aumentar o número de massa magra, para que verdadeiramente eu e você possamos também ter uma qualidade de vida. Muitas vezes não estamos dormindo bem, muitas vezes não estamos comendo bem, muitas vezes não estamos fazendo as coisas certas, porque não temos o posicionamento correto, ou muitas vezes ninguém nos orientou.
Muitas vezes também na nossa vida espiritual, nós achamos que cuidar da nossa vida espiritual é frequentar uma igreja. E não temos o cuidado de estudar, de ler, de alimentar o nosso espírito, de dizer que temos que orar, buscar em Deus um momento de jejum, de oração. E nós entendemos que simplesmente quando eu pego a minha Bíblia na hora de vir para o culto. E acho que a minha vida espiritual já está abastecida, porque eu vou receber uma mensagem de 40, 50 minutos, e aquilo ali vai ser uma porção que vai me alimentar durante toda aquela minha semana. E muitas vezes eu só tenho tempo de vir ao domingo, e acho que a minha vida espiritual está bem. E a gente não entende por que são os conflitos. Também como eu preciso entender que a minha vida também, da alma, tem muitos conflitos internos, e que eles foram vivenciados desde a nossa infância, da nossa geração, e muitas vezes ainda carregamos isso, que vem lá de trás, e não foram áreas da nossa vida que foram saradas, tratadas. E muitas vezes quando a gente se depara no nosso decorrer da vida, nós não estamos preparados para o dia mau, e enfrentamos situações, e a nossa alma entra em conflito com o nosso espírito, com o nosso corpo, e a gente não compreende o porquê que muitas situações da nossa vida nós não rompemos, paralisamos. E aí é onde eu preciso entrar com vocês. Ele encontrará todas as partes que nos constituem irrepreensíveis no dia da sua vinda. O Senhor vai encontrar. Você realmente tem olhado para dentro de você e visto que você precisa a cada dia tratar essas áreas? Ou você diz, não, está tudo bem, está tudo normal. Você passa uma maquiagem e diz, está tudo legal comigo. Eu quero lhe dizer, a alma e o espírito não são materiais, não são visíveis aos olhos humanos. Por isso são mais difíceis de serem compreendidos de forma separada um do outro. Em síntese, concebemos o espírito como sendo a parte mais íntima do nosso ser, que, regenerada em Cristo, é movida pelo Espírito Santo e conecta-se diretamente com Deus. E também a alma, como a parte que é em nosso ser, onde florescem todas as nossas emoções. Agora olha só, o propósito dessa mensagem é tão somente a partir desse versículo, tratar sobre mim e você, assuntos importantes, que pouco é comentado dentro da igreja, as nossas emoções. Uma das coisas que você quer conhecer alguém, quando diz assim um provérbiozinho lá do mundo que diz, quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal com ele. 1 quilo de sal demora ou não demora? Muitas vezes a gente beija o irmão, abraça o irmão, cumprimenta o irmão aqui, aí a gente olha e diz, que irmão doce, uau, que irmão maravilhoso. E aí quando você começa a conviver com aquele irmão, com aquela irmã, você vai descobrir que a alma dele não é bem assim. Ele expressa muitas vezes um sentimento que ele gostaria, mas que ele não venceu dentro dele ainda, dentro dela ainda. E a gente olha e se depara, eu não estou falando de vocês, eu estou falando de nós. São áreas que nós precisamos tratar, porque muitas vezes quando alguém vem e coloca o dedo na nossa ferida, nós explodimos. Nós muitas vezes não temos o controle. E você sabe aonde é o local que, se tocar naquela área da sua vida, você explode. Você muitas vezes perde o controle, sai da sua estrutura até espiritual e entra na vida que você olha e diz, qual, eu não deveria ter feito isso. Porque muitas vezes a gente olha para nós e nós não nos reconhecemos. Tem muitos de nós que, se pudesse, voltaria no tempo para reorganizar muitas áreas da nossa vida, por situações e adversidades que nós causamos, e nós não tivemos coragem de pedir perdão, de nos reorganizarmos e de nos tratarmos também. Porque tem gente que acha que tudo é só o inimigo, mas tem coisas aqui dentro, gente, que precisa ser sarada dentro de nós. Tem coisas aqui dentro que precisam ser curadas dentro da nossa vida. Na nossa alma, justamente inspira, expira e transpira todos os tipos de emoções, o tempo todo. Uma alma irrepreensível é preenchida por emoções ou sentimentos que despertam em nós ações alienadas ao coração de Deus, fazendo-nos fluir no nosso chamado. Quando um homem é tratado, eu gosto muito de ver Pedro, porque você vai verificar, e é fácil a gente falar do temperamento de Pedro. Pedro tinha um temperamento explosivo, e a gente entende que ali também ele era um homem sanguíneo. A gente compreende, mas Deus trata Pedro.
Deus traz Pedro para perto. E quando a gente deixa-se ser tratado, é algo tão importante que a gente vai entender que Deus vai tratar as nossas feridas. A gente entende que até o fim ainda Pedro estava puxando a espada. Mas Pedro vira e diz: se o senhor for para a prisão, eu vou contigo. Se o senhor, alguém te deixar, eu não vou te deixar. A gente muitas vezes fala as coisas, mas não corresponde nas nossas atitudes. Porque demonstra que a nossa alma ainda tem brechas, tem situações que precisam ser tratadas. Toda a nossa alma não está imune de emoções doentias e destrutivas. Eu preciso entender isso. Com a alma em ruínas, destrutivas, emocionalmente, eu preciso entender que me torno algo sobrecarregado, uma pessoa sobrecarregada, mais frágil e sujeito às emoções desalienadas à vontade de Deus. Quando eu estou com as minhas emoções frustradas, machucadas, eu preciso entender que eu sou um alvo fácil para o inimigo me atingir. Quando você olha aqueles programas de TV, né? Tem lá o Discovery que apresenta aqueles animais que estão em bando, e geralmente quando o inimigo ele vem atacar, ele ataca quem? Ele ataca os que estão em bando, ou geralmente um daqueles que estão fora do bando. Você pode verificar que é tão estratégico, o animal ele não pensa, mas ele também sabe como atingir principalmente pessoas que estão fora do bando e estão feridas. E ali demonstra que aquele animal que está ali fora do bando, alguém vem e ataca, e já tem outro esperando, porque quando eles correm, eles vão correr para a direção dos seus olhos, e eles ao correrem, ali correm em bando, é muito mais difícil ser atacado, mas aquele que está sozinho ali, que deu uma saidinha do bando, o inimigo vem e ataca ele. E a gente não observa isso, que muitas vezes a nossa alma, estando frustrada, nós vamos ser atacados, e você não sabe o dia e nem a hora que o inimigo vai vir. Agora eu preciso entender, a desordem das nossas emoções vai gerar uma alma enferma e pode produzir o caos na nossa vida espiritual. Você pode dizer: eu sou alguém que busco, eu sou alguém que vou para a igreja, eu sou alguém que estou ali, eu sou alguém que sou dizimista. Mas deixa eu lhe falar, o problema muitas vezes é que nós não permitimos Deus entrar naquele quartinho da nossa alma para nos tratar. Nós não permitimos isso. Quem olha aqui, só tem gente bonita. Você olha para o lado, olha aí para você ver, olha, esse irmão não tem pecado, esse irmão não tem falha, esse irmão não explode, esse irmão é super calmo. Olha para ele para você ver, isso é um gentleman. Essa irmã, olha, é um poço de humildade. Essa pessoa que está ao seu lado, não, gente, isso aí nem peca, isso aí nem pisa no chão, voa, isso é anjo. E a gente olha aqui, a gente, uau, isso é massa, é legal. Quem olha aqui dentro da igreja, irmão, olha para você e diz: uau, esse irmão deve ser um querubim, ungido. Mas ninguém nos conhece quando estamos fora daqui, ou quando temos uma atitude em que a nossa alma explode e mostra as nossas feridas. Existem emoções que fazem nossa alma doer. Quantas vezes você já sentiu dores na alma? Quantas vezes você teve dificuldade de louvar a Deus ou sentir a presença de Deus, porque a sua alma está abatida? Quantas vezes a gente não tem vontade de vir nem para a igreja, porque a nossa alma está doente? Quantas vezes suas emoções fizeram com que você se sentisse fraco e com vontade de desistir de tudo, desistir do seu chamado, do seu propósito, e talvez até parar da própria vida? Ou só foi comigo isso? Alguém já sentiu assim? Tem dia que você dá vontade de sumir, tem dia que você dá vontade de falar: não, eu não quero ver ninguém. Oi, eu estou falando para a igreja. Oi, estamos aqui? Sim ou não? Ei, Deus quer curar as nossas emoções. Eu vou repetir: Deus quer curar as nossas emoções. Não há nada melhor de quem é curado. Quem é curado cura.
Quem é liberto, liberta. Quem é sarado, sara. Quem não é doente, irmão, não vai se adoecer por qualquer coisa que falam ou se levantam contra você. Você precisa entender que Deus tem um processo de cura na nossa vida e essencial na nossa alma. Pastor, mas eu toco. Pastor, mas eu canto. Pastor, mas eu prego. Pastor, mas eu louvo. Pastor, mas eu sou dizimista. Não exime você e eu da nossa alma ser atingida. Querido, primeiro, precisamos ter a clareza de que existe sim uma estratégia maligna por trás da desordem emocional. Estratégia cujo principal objetivo é nos desestabilizar, nos destruir e nos fazer desistir de tudo. Se você não é alguém controlado emocionalmente, eu quero lhe dizer, você é alguém que é alvo fácil para o inimigo. O inimigo já sabe onde se alimentar na tua vida. Quando o rei quis vencer os inimigos, ele não quis mais pagar tributo para aquele reino a qual cobrava constantemente. Ele teve que orar a Deus, pedir estratégia ao Senhor, para que Deus pudesse dar a ele estratégia. E uma das coisas, eu sei que eles vão vir contra mim. O inimigo não vai deixar de ser inimigo. O inimigo não vai deixar de nos atingir. Mas olha o que aquele rei faz e nos dá um exemplo. Aquele rei diz, precisamos melhorar o nosso muro. Precisamos construir mais outro muro ao redor. Porque quando o inimigo vier, ele vai ter 2 obstáculos para ser atingido. Só que o interessante, a cidade ficava no alto, e o povo, para que pudesse subir, eles cavaram poços e encheram de água os poços, para que quando o povo pudesse subir, eles fossem tomando água e não se sentissem enfraquecidos. Veio na ideia do rei e disse, ei, vamos fechar todos os poços. Aonde o inimigo se alimenta na nossa cidade, ele vai morrer de sede. Ei, quando ele fechou a cidade, fechou as portas e disse para o reino que ele não iria mais pagar tributo, o inferno se levantou e disse, eu quero sempre você escravo. Se tem uma coisa que o inimigo quer, é nos deixar sempre escravo dele. Ele sabe quais são as áreas da nossa vida que fazem com que eu e você possa ser alimentado e você ficar naquela dependência, muitas vezes passando a mão na sua ferida e achando que você nunca vai vencer aquilo. Mas o rei vai justamente tomar uma posição, levante os muros da sua vida. Ei, erga a autoridade que Deus te deu na tua vida e tampe as fontes por onde o inimigo tem bebido na tua alma. Quando ele fez isso, o inimigo veio, mas o inimigo não conseguiu chegar ao local. Por quê, pastor? Porque eles já tinham se preparado antigamente, já tinham se preparado naquele tempo. O que o Senhor quer dizer com isso? Ei, levante os muros da sua vida, não deixe de guerrear. Lembra de Davi? Davi estava onde? No palácio, quando ele viu Betseba. O interessante, estava tendo guerra ou não estava? Sim ou não? Estava tendo guerra. Mas Davi resolveu o quê? Ficar no palácio. Isso corresponde ao quê? Descansar. No meio de uma guerra, ele quis o quê? Descansar. Só que a Bíblia vai dizer que ele estava lá dando uma volta ao redor ali, né, da sua fortaleza. Ele avistou a mulher do vizinho. Isso corresponde que o muro dele não era tão alto como ele imaginava. Quando você consegue visualizar o outro lado, é porque é sinal que você não levantou o muro na capacidade que você precisava. E quando ele avista a mulher de Betseba, a mulher, né, que chamava Betseba, ele justamente avistou aquela mulher e a desejou. Querido, nós precisamos entender que no meio das batalhas da nossa vida não tem descanso. A nossa alma constantemente está em guerra. E nós precisamos nos posicionar, porque o inimigo sabe o que colocar para que eu e você seja lançado por terra e frustrado em meio aos nossos sonhos. Eu tenho certeza em Deus que eu estou diante de pessoas que Deus tem um grande chamado. Eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas que Deus te chamou para fazer total diferença nesse mundo. Porém, a nossa alma entra em conflito. A nossa alma entra em guerra. E muitas vezes nós não entendemos que existe uma situação que é o objetivo de desestabilizar você, destruir você e fazer com que você desista. Segundo ponto, necessitamos da cura das nossas emoções para que caia por terra
toda e qualquer cilada maligna contra nosso chamado, nossa liderança e nossa vida. Nós precisamos ser curados. Eu não sei você, mas eu quero começar por mim. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser... Pastor, o senhor precisa ser curado? Sim, meu querido. Você precisa entender, nós não somos perfeitos. Nós estamos num estágio de caminhar para a perfeição. Só vamos estar perfeito onde? Na glória. Eu não sou perfeito. Eu sou igual a você, tenho vontades igual a você, tenho desejo igual a você, mas a diferença é que eu tenho aprendido a cada dia a mortificá-la, levando elas para a cruz. É precisando entender que a cada dia eu estou pegando a minha alma e dizendo: ó, minha alma, aquieta-te e espera em Deus. Porque a nossa alma, ela tem vontade. Tem coisas que a gente olha e diz assim: não, eu vou colocar a minha mão, eu vou fazer. Aí você entende que você não é só alma, você também é espírito. E que o espírito te conduz. E ele fala muito mais forte. Então qual é a estratégia maligna? A estratégia maligna é usar nossas emoções para semear dúvidas em nosso coração, abalar nossa fé, nos abater profundamente e nos fazer desistir. Sua estratégia é usar nossas emoções para enfraquecer nossa vida espiritual, o potencial do nosso chamado, da nossa liderança e, por fim, roubar a nossa promessa e nos tirar da posição em que Deus nos colocou. Eu preciso compreender isso. Nossas emoções podem nos enfraquecer. O perigo reside exatamente aí. A artimanha do inimigo na nossa alma é nos atacar em nossas fraquezas para nos desestabilizar e ainda mais emocionalmente, usando pensamentos, usando pessoas, usando circunstâncias ao nosso redor e com a intenção diabólica de nos derrubar e de nos destruir. Eu não sou imune. Pessoas que são especiais, não tem ninguém melhor aqui. Aqui não tem filho predileto. Todos nós estamos num processo. Então uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, meus pensamentos. Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado, pessoas. Nem todo mundo quer dizer que vai estar contigo ou vai liberar palavras de bênção sobre a sua vida. Querido, qualquer um de nós podemos falar coisas que não deve. E a gente tem que entender que existem pessoas que são semeadoras de dúvidas e de incertezas dentro de nós. E além disso, as circunstâncias que nos rodeiam. Porque quando eu convivo com isso, eu preciso aprender que isso vai gerar dentro de nós sentimentos de desistir, desistência. Vamos observar alguns exemplos para que eu e você possa verificar que a Bíblia não está falando só para mim e para você. Desde os tempos primórdios, isso já acontecia. Não é de agora. Não é algo de agora. Quantas pessoas também enfrentaram isso, segundo a Bíblia? Alguns venceram, outros não venceram. Alguns superaram, outros não superaram. E alguns passaram por situações e que jamais se levantaram. Eu quero lembrar vocês primeiro os espias. Quando os 12 espias foram enviados por Moisés à terra prometida para investigá-los, retornaram com a notícia. Todos confirmaram que, de fato, a terra era boa. Dela manava leite e mel. Era, sem dúvida, uma terra magnífica. Quem falou que a terra manava leite e mel? Quem falou? Quantos foram lá? Quantos foram? Quantos testificaram que a terra era boa? Os 12. Os israelitas só teriam que estar dispostos a enfrentar alguns desafios corajosamente, movidos pela convicção de que Deus cumpre cada uma das suas promessas. Entretanto, a história nos mostra que apenas Josué e Calebe não se deixaram afetar negativamente pelos desafios. Uma coisa é ver, outra coisa é tomar posse. Queridos,
Eles não duvidaram da promessa de Deus e mantiveram seus olhos firmes no seu poder e na sua grandeza, enquanto que os demais espias se apegaram ao que viram e se acharam até gafanhotos. Olha o que a Bíblia vai dizer: viram-se como gafanhotos e perderam a visão, porque quando eles olharam para a terra, o que tinha lá? Gigantes, e eles se sentiram menores e incapazes de possuir o que Deus já tinha dado ordem. Sabe qual é o nosso problema? A nossa alma vem tão cheio de doenças, de enfermidades, que quando Deus nos põe no meio dos desafios da vida, nós queremos trazer aquelas mazelas para dentro de nós e mostrar que nós somos incapazes por causa de pessoas, por causa de situações ao nosso redor, ou por muitas vezes situações que estão acontecendo na nossa mente. São dúvidas nossas, e nós não conseguimos vencer, e Deus está querendo mostrar para nós: você vai vencer. Eu estou te levando para ver a terra, mas a terra já é sua, a promessa já é sua. O que você vai tomar é posse daquilo que eu tenho para a sua vida, mas você tem que estar preparado, porque as suas emoções vão ser confrontadas. Mas eles se viram como gafanhotos. A alma desses espias foram invadidas pelo sentimento de incredulidade, da emoção destrutiva, desespero, fracasso e medo. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja e tem irmãos que abrem a boca e se dizem incapazes? Quantas vezes você tem que ficar aconselhando crente a olhar pelos olhos da fé e enxergar que Deus prometeu, e nós estamos debaixo de uma promessa. E se estamos debaixo de uma promessa, não há gigante que vai impedir o que Deus tem para fazer na nossa vida. Por isso, por causa da dúvida, da incerteza, vagaram por 40 anos no deserto e ali morreram. Quantas pessoas estão morrendo porque não estão conseguindo enxergar e tomar posse daquilo que Deus tem na sua vida? Querido, como eu e você já sabemos muito bem, não era para eles andarem 40 anos, mas as voltas da vida que nós damos é por insistência nossa em olhar para as nossas mazelas e não conseguir olhar para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Muitas vezes nós estamos dando volta nos nossos desertos porque nós não estamos permitindo o Senhor trabalhar em nós, áreas da nossa vida que precisam ser curadas. Muitas vezes a gente está olhando para dentro de nós e nos sentindo incapazes, sendo que eu preciso entender que quem me deu a palavra e quem me garantiu foi o Senhor. Eu não vou fazer nada na minha força, eu vou fazer na força do Senhor. Agora, deserto está me mostrando que enquanto eu estou dando volta no deserto, é porque Deus está trabalhando comigo. Esse deserto, eu e você estamos caminhando nele, porque tem áreas dentro de nós que precisam ser trabalhadas. Apenas Josué e Caleb, toda a geração de 20 anos para baixo, herdaram a promessa e entraram em Canaã. O inimigo em si não pode anular as promessas de Deus. Ele não tem poder, nem autoridade para isso, mas ele procura ocasião para atacar a nossa alma. Ele sabe que ele não pode anular o que Deus já te prometeu, mas ele sabe que pode interromper, que se você não enxergar o que Deus tem para a tua vida. E eu quero declarar que hoje, tudo aquilo que está tampando a tua visão vai cair por terra hoje. Eu quero declarar que tudo aquilo que está bloqueando a tua mente, a tua alma, caia por terra hoje. Eu quero declarar que o Senhor é tua força, o Senhor é tua fortaleza. Eu quero declarar que aquilo que o Senhor já te levou para espiar, você não vai só espiar, você vai entrar na terra prometida e o nome do Senhor vai ser glorificado. 1 Pedro 5,8 vai dizer: por isso, sede sóbrios e sede também o quê? Vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo vai deixar de fazer o papel dele? Não. Os 10 espias foram tragados, e por extensão, todos que se deixaram levar pela incredulidade e pelas mesmas emoções destrutivas. Os filhos, a descendência. Tem gente que não está entendendo, que nasceu até na igreja evangélica, mas está adoecendo até a própria casa. Os próprios filhos, netos, porque não tem fé e não tem esperança que Deus é um Deus que cura.
Deus é um Deus que restaura. E eu quero liberar sobre a tua vida hoje. O Senhor vai ter um encontro conosco. Vai ter uma restauração sobre a nossa vida. Vai haver uma restauração sobre nós. Você não vai ficar espiando. Você vai entrar naquilo que Deus tem para a tua vida. Por isso, quero também falar de Sansão. Sansão deixou-se levar por suas emoções imaturas. Ele tinha um chamado, tinha uma unção e era grande sabedoria para decifrar enigmas. Era um camarada que tinha tudo para vencer. Ninguém era mais forte do que ele. Mas emocionalmente, Sansão estava desorganizado. Brincou com coisa séria. Não vigiou. Deixou-se seduzir pelos encontros com mulheres, que era justamente o que Deus havia dito para ele para se guardar, por uma dependência emocional perigosa. Queridos, e caiu na armadilha que lhe prepararam. Quando estamos desorganizados emocionalmente, somos facilmente influenciados e justamente somos autossubordados ali, porque quando entra nisso, você vai ser, irmão, roubado diante do que Deus tem para a sua vida. Eu e você precisamos entender. Sansão caiu nisso. E olha só, Deus deu autoridade para ele, ele foi lá e matou o leão. Foi ou não foi? Sim ou não? Depois, quando ele volta, o que tinha dentro do leão? O que tinha dentro do leão? E ele fez o quê? Comeu o mel que estava dentro. Tem gente que Deus deu autoridade, ele já venceu áreas da sua vida, mas ainda querem voltar ao passado para buscar coisas que aparentemente são deliciosas e ainda prende a sua geração passada. Tem coisas na nossa vida que precisa ser libertas, porque o que Deus te fez vencer no passado, você não vai voltar mais por causa de algumas delícias. Você precisa entender que o que você já venceu, a sua geração não vai voltar nela mais. E eu libero essa palavra sobre ti. Ei, nenhum dos nossos vão estar preso mais ao nosso passado. Nenhum dos nossos vão estar presos a situações adversas que um dia nós já vencemos. Eu quero declarar para você, Deus está te levantando com autoridade, e áreas da sua vida você não vai voltar mais a viver situações que você já venceu. Você precisa acreditar no que Deus tem para a sua vida. Eu quero também falar de Gideão. Esse homem era um guerreiro. Deus colocou dentro dele um grande potencial, mas suas colheitas eram constantemente roubadas. E ele estava exausto de tanto fracasso e se tornou um guerreiro acuado, acovardado. Tem gente que ele é vencedor, tem gente que é trabalhador, tem gente que ele se rende ao Senhor e ele entende que Deus é na vida dele, mas por causa de algumas traumas da vida, isso leva ele a se acovardar e se esconder diante de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Queridos, quando Deus o encontrou, suas emoções estavam tão abaladas, que ele vira e diz: eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor de Manassés. Mas quem viu primeiro ele foi o anjo. O anjo também está de olho em você. O Senhor também está de olho em você. E foi assim que esse homem se levantou com graça, glória e valentia. Por quê? Porque quando o anjo olha para ele, o anjo diz: homem valente. Ei, sabe como Deus está nos vendo? Homens e mulheres valentes. A circunstância pode até estar nos cercando, mas eu e você somos homens e mulheres valentes na mão do Senhor. Eu quero declarar, o inimigo vai ter que recuar, o inimigo vai ter que ser vencido por você. Se o inimigo pensou, quem é ela, quem é ele, olha a natureza dela, olha a natureza dele. Ei, nós vamos levá-la, a nossa natureza, para a cruz do Calvário, e quem vai nos dar força é o Senhor. Essas áreas que o inimigo está tentando te roubar, eu quero declarar, Deus está te levantando hoje com autoridade para você vencer. A sua alma vai declarar: eu vou vencer, eu vou ser vitoriosa, eu vou ser vitorioso em nome de Jesus. Renove a sua mente, renove a unção que Deus tem sobre você. Acredita que você, mulher, ou você, homem, é uma promessa nas mãos do Senhor. Não é porque algumas coisas deram errado que você vai morrer. Não é porque algumas coisas saíram dos seus planos que você está frustrado, frustrada. Não é porque algumas coisas saíram do teu controle. Pode ter saído do teu controle, mas não saiu do controle de Deus. Queridos, Jonas, um projeto escolhido por Deus para
ser avivalista em Nínive. O povo dessa cidade, os assírios, eram muito violentos e praticavam mal contra Israel. Segundo alguns estudiosos, diz que esse povo prendia o camarada no chão, amarrava a língua. De tão gente boa que eles eram. Aí a gente olha e diz assim, por que Jonas fugiu? O propósito de Deus era que todos os ninivitas recebessem a sua palavra e assim tivessem a oportunidade de se arrependerem. Mas Jonas tinha medo dos assírios e é um forte rancor contra eles. Se tem uma coisa que adoece crente, é medo, insegurança e rancor que nós carregamos. Porque muitas vezes nas batalhas da vida, a gente já sofreu tanto, que quando é para a gente encarar determinadas situações, a gente recua. Sua dificuldade em perdoar gerou mágoa em sua alma e uma grande resistência ao chamado de Deus. Dominado pelo medo e pela mágoa, Jonas não obedeceu a Deus de imediato. Tem gente que está fugindo daquilo que Deus tem, mas movido pela desordem emocional, ele auto se sabotou. Queridos, planejou fugir para outro lugar e, resumindo toda a história, foi para a barriga de um grande peixe e ali Deus teve que tratá-lo. E eu falo para você, eu falei aqui quarta-feira, queridos, a gente precisa entender algo. Quando a Bíblia vai dizer que Deus leva Jonas, Deus não leva Jonas para a barriga, Deus leva para o ventre. Porque ventre é lugar de gerar. E eu quero liberar sobre a tua vida. No meio das tuas crises, você também vai gerar. No meio das tuas crises, você não vai abortar o que Deus tem. Você vai gerar o que Deus tem. Mas para você gerar, você precisa entender que Deus está te levando para o destino certo. Ainda que seja uma baleia, mas Deus vai te levar para o destino certo. Talvez você queria um submarino, mas Deus está usando a baleia para que coloque você lá dentro, para que o nome dele seja glorificado. O que eu preciso entender é que eu sendo um homem de Deus, você sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus, você precisa entender que nós vamos ter as nossas crises, mas no meio das nossas crises, nós não vamos afundar, nós vamos entender que Deus está cuidando de nós, e eu preciso permitir com que Deus haja na nossa vida. E o próximo personagem para mim caminhar por fim, Elias. O diabo queria derrotar esse homem, mas sabia que não conseguia fazer isso espiritualmente, porque Elias era um homem de fé, de oração, e tinha uma vida de profunda intimidade com Deus. Orava para o céu se fechar, e o céu se fechava. Orava para o céu se abrir, o céu se abria. Orava para cair fogo do céu, o fogo caía. Um homem de guerra, valente. O inimigo sabia que não poderia tocar na sua vida espiritual, mas Elias tinha uma fragilidade emocional. Ele se entristecia quando se sentia abandonado. Em certa ocasião, ao se sentir abandonado, ele caiu em desespero, angústia e depressão. Eu estou falando de quem? Um homem de Deus. Pastor, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu estou livre de problemas? Não. Então o inimigo usou a sua fragilidade, a sua fraqueza, para intensificar as suas feridas emocionais. O problema é que a gente não está enxergando, mas há feridas que ainda estão abertas na nossa vida. E se essas feridas não forem tratadas, nós não vamos romper diante daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu quero declarar que eu e você vamos citar aquele versículo que Paulo disse: ninguém me inquiete, porque trago em mim o quê? As marcas. Que marcas são essas? Que marcas são essas? São marcas que foram fechadas, porque Jesus foi chicoteado, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi cuspido. Era para ser alguém que era para gerar N situações da sua alma, mas ele venceu. E no último momento ele ainda disse assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse, mas que não seja feita a minha vontade. Ou seja, eu estou aqui e eu vou cumprir o teu propósito. Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade. Eu estou aqui para cumprir o teu propósito. E eu pergunto, ele venceu? Quando ele estava na cruz, que transpassaram a cruz, aquela lança dele, o que ele disse? Pai, está
consumado. O que isso corresponde, pastor? Não é porque você foi transpassado ou foi machucado pela vida, que aquilo que Deus tem para cumprir em você não vai ser completo. As marcas podem até ficar, mas não vai ficar feridas. As cicatrizes podem até ficar, mas não vai ficar feridas. Porque toda ferida que foi aberta na tua vida vai ser fechada. Toda ferida que foi aberta na sua vida, eu declaro que Deus vai vir com bálsamo de Gileade. Ele vai vir, vai passar o seu azeite, vai passar o bálsamo, e Ele vai sarar todas as nossas feridas. Ele vai curar as nossas feridas. Para isso, eu e você precisamos permitir com que Deus sare as nossas emoções. Porque muitas vezes tem pessoas que é isso que despertam eles. Muitas vezes eles estão na igreja, mas tem gente que você olha e aparentemente eles estão sentados, e eles não são capazes nem de escutar, porque quando fala algo que vai falar na vida dele, ele não quer escutar, porque são áreas que a gente precisa reconhecer. Já viu quando a gente fala aqui, que vai falar sobre família, vai falar sobre situações que precisam de pecado, de justamente debilidades na nossa vida. Tem gente que ele não vem, porque ele olha e diz assim, eu não preciso. E é onde é o engano da nossa vida. Querido, quem é que não precisa de liberar perdão? Quem é que não precisa de ser curado? Quem é que não precisa restaurar as suas emoções? Quem é que não precisa? O problema hoje é que nós estamos vivendo situações onde as pessoas estão dentro da igreja, mas elas parecem que estão blindadas por causa da religião. A religião coloca uma vestidura sobre ela, uma armadura de santidade, de proteção, em que eu não tenho nada. Mas muitas vezes nós estamos igual Naamã, vencendo algumas guerras, batalhando em algumas situações, mas quando nós chegamos em casa, que nós tiramos a nossa armadura de crente, está lá as nossas mazelas. Quando nós chegamos em casa, é quem está do nosso lado, é que sabe quais são as nossas feridas. Aqui na igreja todo mundo veste a roupa de guerreiro, de vencedor. Mas é dentro da nossa casa que todos nos conhecem. Quais são as nossas lepras? Quais são as nossas enfermidades? E muitas vezes, sabe o que a gente faz? Vou para a igreja, veste a roupa, mas quando chega em casa que tira, ela aparece. Aí Deus tem que levar alguém diferente para dizer, se você soubesse que é a profeta na Family Church. Se você entendesse que Deus te trouxe para cá para restaurar a tua vida. Se você entendesse que eu e você, a começar de mim, nós não estamos aqui simplesmente para cumprir uma tabela e vir para um culto. Nós não viemos aqui cumprir uma escala. Nós viemos aqui para ser sarado, curado, restaurado, e o nome do Senhor ser glorificado sobre a nossa vida, porque você vai ser alguém que vai testificar das coisas do reino, porque você vai estar curado, curada, restaurada, e a sua família vai receber direção. Querido, eu e os meus filhos, eu tenho falado constantemente lá na minha casa, eu não aceito o que aconteceu no meu passado vir mais sobre mim. Eu quero declarar que os meus filhos, se eu estou andando, os meus filhos vão correr, e se eu estou correndo, os meus netos vão voar, porque nenhuma mazela vai nos atingir mais. Eu quero declarar que você e a sua descendência vão viver o que Deus tem para a tua vida. Não é com problema de igreja, não é com problema de religião, é enxergar o céu e entender que o céu está preparado para nós, e nós vamos vencer na força do Senhor. Na força do Senhor. Pastor, o senhor tem suas guerras, o senhor tem suas lutas? Tem. Imagina você ouvir sua filha falar, papai, olha, vai ter um evento, nós vamos encontrar com pessoas assim que nos fizeram mal. Eu vou. Eu vou. Ok. Você vai? Vai. Está preparado? Estou, pai. Eu não tenho nada contra ninguém. Você está entendendo que é você ensinar que eu não tenho nada contra ninguém, eu não carrego mágoa de ninguém, eu não carrego o sentimento de ninguém, porque quando eu sou curado, eu transmito cura para os meus filhos. Quando eu sou restaurado, eu transmito restauração sobre a vida deles. E eu mostro para eles que eu não sou perfeito. Eu chego para os meus filhos, se eu erro, eu peço perdão. Eu chego para os meus filhos e falo, perdão, me perdoe. Porque a gente também tem os momentos de fights. Tem hora que sai faísca.
Ou é só lá na minha casa? Na sua também tem? Mas não é porque a autoridade está sobre mim, eu sou o sacerdote do lar, que eu não demonstro as minhas fragilidades para eles. Eu preciso demonstrar que eu também tenho alma também, que precisa ser tratada. E quando a gente demonstra isso, a vida nos ensina a ser melhor. Porque o nosso problema é que nós carregamos a vida espiritual e mostramos isso como se fosse a essência. Tratamos do nosso corpo, querendo nos alimentar bem, mas muitas vezes a nossa alma está em pedaços. E nós não permitimos o carpinteiro tratar parte da nossa vida que precisa ser tratada. Tem hora que nós somos grossos, tem hora que nós somos indesejáveis, tem hora que nós somos pessoas que agem pelo impulso, porque são coisas que estão aqui dentro, que é como um vulcão que está adormecido e que tem hora que explode. Mas eu conheço alguém que é mestre para dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Esse homem chamado Jesus nos ensinou e quer nos ajudar a dominar essa alma, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele não quer só nos ajudar a dominar, mas Ele quer nos ajudar a sarar toda ela. Porque talvez eu e você temos reações dos nossos pais, dos nossos antepassados. Talvez você não percebe, mas se você perguntar para o seu filho, para a sua filha, talvez ele vai dizer assim: papai, você está agindo igual a vovó, igual o vovô. A gente reclama dos nossos pais e tem hora que a gente tem atitudes piores do que eles. Ei, Deus precisa dominar aqui. E eu quero lhe dizer, o Espírito de Deus, Ele vai entrar aí. E se você permitir, Ele vai arrancar pela raiz tudo aquilo que te feriu, te machucou, palavras, ações que na caminhada te frustraram. Teve gente que casou para sair de casa porque não aguentava. Teve gente que tomou atitudes porque não estava suportando. Teve gente que tem atitudes hoje, que muitas vezes as suas atitudes são reflexos daquilo que ele vivenciou no passado. Mas o problema é que muitas vezes a gente vive isso e não permite ser curado. Nós demonstramos aquela espiritualidade. Parece que quando até estamos orando: ó Pai, o Senhor me conhece. O Senhor diz: conheço, mas tem lugar aí que eu ainda não entrei. Ó eterno, soberano e excelso, como o Senhor é bom. Ele diz: sou bom, mas você está parecendo aquele homem rico, ainda te falta uma coisa. Talvez não é o dinheiro que Ele vai te pedir para você dar para alguém. Talvez é só para você mostrar qual é o quartinho que Ele vai ter acesso, para que Ele possa te sarar. Ele só pôde curar a filha de Jairo porque eles abriram a porta. Ela adoeceu, e no que Jairo foi buscar Jesus, ela morre. Tem gente que está morrendo no percurso e não está entendendo que Jesus precisa entrar nesse quarto, onde tem áreas da nossa vida que morreram. Talvez vai ser só uma palavra: Talita cumi, se levanta. Talvez vai ser só um toque e a nossa vida vai ser curada. Mas muitas vezes nós não estamos permitindo, porque carregamos esse sentimento. Mas como? Eu tenho 30 anos de igreja, eu nasci no lar evangélico, eu sou crente. Mas todos os dias nós estamos num processo de libertação. Todos os dias. Todos os dias. Eu já falei com diversas pessoas aqui, alguns que são mais próximos, que vão chegando e abrem o coração, e eu falo: olha, cuidado.
essa área que o inimigo entrou na tua vida e tentou você nessa área, ele não vai desistir, ele vai vir de novo. Você não percebe. Aí as pessoas, são as pessoas estão me atacando, é as pessoas que fazem isso. Você não percebeu que já é a área que o inimigo está tentando mostrar para você que você é frágil naquilo? Não são as pessoas, são áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. São áreas da nossa vida que eu preciso reconhecer. A questão é que a gente quer colocar culpa em todo mundo, e a gente esquece, meu Deus, o Senhor está usando o capeta, Satanás está usando ele para, o Senhor está usando o diabo para mostrar para mim qual é a minha fragilidade, mas eu não estou conseguindo enxergar. Eu quero transferir essa situação, dizendo que é os outros que são culpados. Querido, quem tem dificuldade, sabe, em se irritar facilmente, vou só falar uma área, quem tem dificuldade em se irritar facilmente, porque alguém fala alguma coisa com você, ou fala com um tom diferente, você está achando que o inimigo já não sabe? E ele sempre vai usar alguém para vir naquela área e te atingir. E ele não precisa jogar uma flecha não, é só um dardo, com uma pontinha envenenada. Pum. O problema é o seguinte, Deus está mostrando para nós quais são as áreas que nós precisamos vencer e nós não estamos conseguindo enxergar. Que nós temos que melhorar naquilo. Em vez da gente anotar, Senhor, eu preciso vencer isso. Eu não estou sabendo falar. Eu estou gritando com meus filhos. Eu estou tendo discussão com a minha mulher. Senhor, eu estou tendo briga nessa área financeira. Senhor, eu estou tendo um problema aqui. Senhor, eu estou... Não, a gente olha e ainda quer adorar, mas não quer enxergar o que precisa ser tratado. Tem gente que vai lá no final do mês, pega o cartão ou no início do mês, compra tudo que pode, aí quando chega no final do mês, diz, chega a fatura, é o diabo, olha, o diabo se levantou, eu não tenho dinheiro. Querido, se você não tem controle, querida, se você não tem controle, deixa eu te falar, tem coisas que a gente tem que quebrar da nossa vida. Cartão não é para qualquer um não, é excelente, dinheiro também não é para qualquer um. Você já imaginou, se Deus está dando um cartãozinho bom, a gente já está gastando acima do limite, tem hora que a gente tem que pegar, vou tirar isso aqui, eu preciso, isso não pode me escravizar. Eu preciso ter controles emocionais. Tem hora que a gente não pode ver uma promoção. Aí ela pergunta, tem promoção e tem para mocinha? Se tiver promoção e para mocinha, ele compra tudo, ela compra tudo. Você precisa entender um controle. E não é inimigo. O inimigo está olhando e está dizendo, eu tenho o que a ver com isso? E a gente precisa vencer áreas que estão aqui. Eu essa semana conversando com essa pessoa, já fechando, aí a pessoa falou assim, pastor, acho que o meu marido tem um problema. Eu falei, o quê? Eu acho que ele não teve comida na infância, porque lá em casa, se ele chega, ele compra tudo que vê no mercado. Você já viu que tem coisas que você passou necessidade no passado, e você quer suprir hoje, de uma outra forma? A gente precisa identificar isso também. Tem coisas que são emocionais, e a gente tem medo de acabar, em vez de ter confiança em Deus, em vez de ter equilíbrio, a gente não tem, e a gente acaba agindo pelo impulso. Tem coisa na nossa vida que a gente tem uma carência terrível, e a gente se assegura muito em pessoas, é dependente de mais pessoas, aí Deus permite aquela pessoa te frustrar, para que você entenda que você precisa ter confiança nele. E aí é onde eu preciso entender com você, que para que a minha alma seja sarada, eu preciso pegar tudo isso, irmão, e ter um equilíbrio e ser irrepreensível, para que eu possa vencer em Cristo Jesus. Eu quero terminar aqui dizendo a você, anote isso, coloque quais são as áreas da sua vida que precisam ser vencidas, quais são os equilíbrios que você precisa ter, quais são os desequilíbrios que você tem, e que muitas vezes você se confronta, e você olha e você se pega fazendo, e tem hora que a gente fala, não vou fazer mais, eu juro, vou fazer um propósito, sobe no monte, desce no monte, 3 meses depois está fazendo a mesma coisa. É assim ou não é? Mas eu só vou vencer isso em Cristo Jesus.
Mas eu estou na igreja. Mas eu preciso. Se eu não tenho o controle financeiro e a minha mulher tem, deixa ela cuidar. Se eu não tenho o controle dessa área, ou se eu tenho e ela não tem, a gente tem que aprender a ter confiança em pessoas que possam nos ajudar. E isso vai nos ajudando a ter confiança naquilo que o Senhor precisa fazer. Mas o problema é que a gente persiste, insiste e continua caindo nos mesmos erros, porque nós não confiamos e achamos que Deus não sabe trabalhar. Deus precisa nos ajudar a ser um servo de Deus melhor, e o nome dele ser glorificado. Fica de pé.